Todo rei tem a sua constituição. Todo rei tem a sua maneira de governar. Todo presidente tem a sua constituição. Jesus é o presidente dos cristãos. Todo aquele que diz ser cristão, todo aquele que professa, não importa, católico, adventista, IECA, IEPA, apóstolo, todo aquele que diz que Cristo é o Filho de Deus, todo aquele que diz que Cristo é o mensageiro dos últimos tempos, aquele que no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, foi dito que ele é o meio por qual Deus falou conosco, e no livro de João 1, versículo 1, que foi testificado como a única palavra de Deus. Então, todo aquele que crê que Jesus é o único que Deus pode usar para nos salvar, é o único que Deus usou para nos transmitir a palavra, então todo aquele que crê deve aceitar a Constituição de Jesus. A Constituição de Jesus Cristo é os Evangelhos, o livro que muda a pessoa. Podemos ler todos os livros de transformação, psicologia, filosofia. Isso vai nos transformar para a vida humana, não para a salvação. O que pode nos transformar para a salvação são os evangelhos, onde Jesus ensina que não podemos nos vingar, onde Jesus ensina que não podemos apedrejar. Devemos sempre olhar pelos nossos erros antes de olhar pelos erros dos outros, onde Jesus ensina que devemos sempre ajudar os necessitados, onde Jesus ensina muitas outras coisas que nós vamos encontrar naquele livro. Então, Jesus é a única palavra que Deus deu para a modificação do homem. Jesus é a palavra que viveu em carne, a palavra em carne que veio nos ensinar. Por que a palavra viveu em carne? Porque a palavra de Deus era para nos dar exemplo, falar e fazer. Por isso que Jesus falou e fez, cumpriu. Jesus foi levado como uma ovelha muda. Mas o que fazem os cristãos de agora? Temos que analisar se os cristãos de agora, também quando são ofendidos no seu ministério, são como ovelha muda. Então, os que são cristãos, que se dizem ser cristãos, devem olhar para Jesus, aquilo que foi a pessoa de Jesus, de maneira que não venha a colapsar com aquilo que Jesus ensina. Porque o objetivo de Jesus é trazer a mensagem e o exemplo da vida do Filho, do verdadeiro ser Filho de Deus, do verdadeiro ser do Filho de Deus. Essa é a missão de Jesus. Se nós queremos ser igual ou semelhante ao Filho de Deus, devemos imitar o verdadeiro Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que viveu aqui na terra, falando e nos dando exemplo de como nós poderíamos se proceder diante de qualquer situação, de acordo com aquilo que Ele quer, ou de acordo com aquilo que o Pai quer que sejamos. Em nome de Jesus, este é o recado, fizemos a nossa parte. Do resto, pega nas Escrituras Sagradas, pega os Evangelhos, comece a examinar ponto a ponto, de maneira que seja transformado. Há quem vai te dizer que a Bíblia não se entende como se lê, mas não aceita essa palavra. Amigo, Jesus viveu falando e fazendo. Essa foi a realidade dos Evangelhos. Os Evangelhos foram ditos e foram feitos. Jesus fez aquilo que Ele falou. Tudo que está lá nos Evangelhos, os segredos Jesus já explicou. Não tem nada que Jesus deixou em oculto. Tudo que Jesus, seja parábola, simbologia, Jesus explicou tudo. Não é preciso terminar faculdades, ser PhD para entender as Escrituras. Jesus deixou claro todas as coisas. É só simplesmente teres a vontade de examinar cada dia um passo. E um passo, para se chegar a uma caminhada longa, começa-se com um primeiro passo. Basta o primeiro passo, o segundo, o terceiro, tudo será fácil para ti. Deus te ajudará em muitas outras coisas e te dará entendimento em tudo. Confia nele e Ele fará tudo para ti. Em nome de Jesus.